Vamos lá, vamos ver se vai ser o último ou o penúltimo vídeo. Olá, compensação fótica. Ela vai ser menos frequente entre junho e agosto, por causa do inverno, né? Período no qual a diferença entre as taxas de fotossíntese e respiração é menor. Por quê? Porque eu tenho menos luminosidade, eu tenho menos umidade relativa, e aí eu diminuo essa compensação fótica. Que tá mostrada aqui, ó. A taxa de fotossíntese e a taxa de respiração tá igual aqui, ó. Tá? Plantas de sombra possuem ponto de compensação fótico mais baixo. Essa aqui, então, seriam as plantas de sombra, se fossem plantas diferentes. Quando todo o gás oxigênio liberado na fotossíntese é consumido, a planta não mais realiza trocas gasosas. Tá louco? Isso sempre tem que acontecer. O ponto de compensação mostrado em B representa a intensidade que as plantas necessitam receber diariamente. Não, o compensação fótico representa que a taxa de respiração e de fotossíntese estão iguais. Se a intensidade for inferior ao ponto, a matéria orgânica será insuficiente para a planta crescer. Claro, ela vai precisar de mais matéria orgânica. E, sob condições ideais, a taxa de fotossíntese aumenta até atingir um ponto de saturação luminosa, no qual elas deixam de aumentar, que seria representado por isso aqui, tá? Vamos lá. Aqui da UEPG. Ó, compensação fótica, intensidade de fotossíntese é igual à da respiração. Então, todo o oxigênio é liberado, é consumido na respiração e o CO2, Abertura e fechamento resultam as variações do turgor, Turgor é a quantidade de água. Por isso que a gente fala túrgida. Interior dos cloroplastos, os pigmentos se concentram nos tilacoides, Para haver crescimento, a taxa de respiração tem que superar da fotossíntese, mas a respiração é gasto, não faz sentido. E aqui, as categorias dos pigmentos absorvem luz em diferentes comprimentos de onda. Fotoperiodismo, resposta da planta ao comprimento relativo do dia e da noite. Sim. As plantas que crescem sobre a sombra, estrutura aparência... Não. Por isso são plantas diferentes. A parte aérea das plantas recebe somente a radiação unidirecional. É por tudo, né? E respostas sazonais não são possíveis. Puxa, como não? Olha a prova aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma planta de dia longo. Então, plantas de dia longo florescem, né? Quando as noites são curtas. E plantas de dia curto florescem quando as noites são longas. É isso que ela percebe. E aqui é indiferente. O fotoperíodo não influencia só a duração do dia, não é o que determina, a duração da noite é o que determina. Tá? Então, vai influenciar todas. E daí começa a falar dos hormônios. Na planta 3, remoção do meristema, eu tô fazendo com que eu tenha mais auxina e, portanto, eu diminuo os ramos laterais, que é a A. Uma aplicação prática. A poda, né? Na 22, olha só, quando eu tenho concentração de auxina alta, eu tenho concentração para crescer o caule, e mesmo numa concentração menor, eu inibo o crescimento da raiz. Então, por isso que a auxina está mais relacionada ao desenvolvimento caulinar. E por isso que é insuficiente para estimular o crescimento dos caules, o mesmo, né, que estimula o crescimento da raiz. E não é diretamente proporcional, senão só iria crescer. Aqui é a mesma coisa que a número 1. 10 a menos 3 é aqui, ó. Puxa, quase o máximo, não. E que é menor, sim, é só ver o gráfico. Aqui eu tô tendo maior produção de auxina, né? Maior crescimento, alongamento celular aqui. Então, é menor no lado, é maior, quer dizer, no lado 1, tá? Porque tem que ser o contrário, para a planta crescer em direção à luz. Então, a auxina é produzida pelo meristema apical, responsável pela dominância apical. E
De novo sobre as auxinas. Regula a abscisão foliar é o etileno. E aqui seria mais a citocina. Sua aplicação em plantas frutíferas, pois quando inoculados no ovário ocorre a produção de frutos partenocárpicos. Sim, elas induzem isso porque estão induzindo a maturação, o alongamento celular. Aqui, o uso do hormônio estrel aumenta a produção de biocombustível. E por quê? Então, você aumenta a quantidade de semente porque você diminui a razão entre plantas femininas e masculinas. E você aumenta as femininas. Com isso, você tem mais produção de sementes. Qual a correlação que pode ser estabelecida entre a razão? É a mesma que essa aqui. Não mudou nada. Esse gráfico aqui é a mesma coisa que aquele ali, né? Então, é só dizer que quanto maior a concentração, inibe mais o crescimento da raiz e vice-versa. Meristemas é que produzem esses hormônios. Fototropismo, daí é aquela que cresce, né, no lado oposto da luz, digamos assim, permite o alongamento celular naquele lado oposto. Isso aqui vocês podem falar até do crescimento da raiz do caule ou o estímulo da luz. Aqui, citocininas não. Auxina sim. E não é tigmotropismo, porque não tem nada a ver com o toque. Tem a ver com a luz. Aqui, ó. Qual que vai crescer em direção à fonte luminosa? Aqui eu tô tapando no escuro e aqui eu tô cortando a dominância apical. Aqui eu cortei, mas eu colhei e então a luz só vai, né, se direcionar na plântula 1 e na última plântula ali, que eu esqueci qual número que é. Então, quando eu tenho alguma coisa transparente, beleza. Quando eu tenho algo escuro, não vai acontecer. E com a auxina, lógico. Eu não tô indo uma por uma, né? Mas sementes germinassem antes, é o ácido abscísico. E aí, para dar início à germinação, gibberelinas. Aqui eu tenho o consumo maior que a fotossíntese. Aqui a abscisão foliar eu tenho mais etileno. Durante o outono, os tipos de plantas são dias de dia curto. E é o fotoperíodo. Tá? Então, as que a gente não corrigiu juntos, aí procurem, mas é mais ou menos o mesmo teor.